Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha, e o vídeo de hoje trouxe para vocês mais uma opção de faça e venda aqui no canal. Trouxe para vocês o caseirinho de cenoura com cobertura de brigadeiro e espero que vocês gostem do vídeo. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as novidades. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar pelo recheio, pessoal. Aqui eu tenho 600 gramas de leite condensado, um creme de leite, 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau e uma colher de sopa de manteiga sem sal. Pode ser margarina também. Então em uma panela vou acrescentar todos os ingredientes. Misturo tudo muito bem e vou levar no fogo médio e ficar mexendo até chegar no ponto. Então liguei o meu fogo, fico mexendo e eu vou deixar naquele ponto firme, aquele ponto de bico. Se você quiser deixar um ponto mais cremoso somente para espalhar por cima do bolinho, pode também. Aqui, ó, eu já cheguei no meu ponto, eu vou mostrar pra vocês. Passei a espátula, vi o fundo, o recheio se uniu. E se eu levanto a minha espátula, o recheio cai pesado e ele não se une rapidamente ao restante do recheio. Cheguei nesse ponto, daí eu desligo o meu fogo e vou ficar mexendo por uns 5 minutinhos pra dar brilho nesse brigadeiro. Então desliguei o fogo, fico mexendo ali por uns 5 minutinhos pra daí sim reservar em um recipiente. Coloque em um recipiente, daí eu vou cobrir com um plástico em contato e deixar esfriar completamente em temperatura ambiente. Eu sempre gosto de fazer o recheio na noite anterior, então eu faço de noite para utilizar no dia seguinte cedo, tá bom? Que assim ele esfria completamente em temperatura ambiente. Agora vamos para a massa. Então aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 2 xícaras de açúcar refinado, 3 ovos médios, 1 xícara de óleo, 200 gramas de cenoura picada, tem que ser 200 gramas, se você colocar muita cenoura é onde o bolo dá errado, tá bom? Então 200 gramas de cenoura e 1 colher de sopa de fermento, colher medidora. Então aqui no meu liquidificador eu vou colocar os meus ovos, a minha cenoura e o meu óleo. Vou bater muito bem até ficar bem homogêneo. O tempo de batimento vai depender muito de cada liquidificador, tá bom? Tem que ficar uma mistura bem homogênea e sumir completamente a cenoura, que nem eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui no meu liquidificador levou aproximadamente 4 minutinhos.
Então sumiu completamente a cenoura, daí a gente vai acrescentar no restante dos ingredientes. Aqui no meu recipiente com farinha de trigo, eu coloco o meu açúcar refinado, vou misturar com a ajuda de um fouet para poder acrescentar a minha misturinha do liquidificador. O fermento ele fica por último, tá bom, pessoal? Então agora é só colocar toda a misturinha do liquidificador. Coloquei tudo e agora eu misturo a minha massa com a ajuda de um fouet. Não tem necessidade de bater na batedeira, você pode misturar com uma espátula, tá bom? Mas eu prefiro utilizar o fouet. Daí eu vou misturando bem aos poucos, devagar, até agregar completamente e ficar uma mistura bem homogênea. Aqui a minha massa já está bem homogênea, olha como ela fica. E agora, por último, eu acrescento o meu fermento. Coloquei o meu fermento, eu vou misturar rapidamente, somente para misturar completamente esse fermento. Eu não posso ficar mexendo por muito tempo. Daí eu venho com uma espátula de silicone raspando as laterais e o fundo para certificar que tudo misturou muito bem. E a nossa massa está pronta, pessoal. A textura dela é assim, é uma massa mais pesada, porém ela vai ficar uma massa bem fofinha. Uma dica, pessoal, antes de colocar os ingredientes no meu recipiente, eu pesei o meu recipiente para saber o peso dele e depois pesar ele novamente para saber o tanto de massa que me rendeu. Então agora eu vou colocar a minha massa na embalagem de caseirinho. Eu tenho essa daqui, mas você pode utilizar a embalagem que você preferir. Então eu coloquei a embalagem em cima da minha balança e vou colocar a quantidade aproximada de 180 gramas em cada embalagem. Eu tive um peso final de massa de aproximadamente 1,1 kg. Essa dica de pesar o recipiente vazio e depois pesar já com a massa pronta é legal para você colocar a quantidade de massa exata em cada caseirinho, tá? Para ficar um peso bem certinho e ficarem todos iguaizinhos. Então aqui eu já pesei e eu vou fazer isso no restante dos meus caseirinhos. Uma dica, deixa um espaço legal, porque aqui eu ainda vou cobrir ele, vou colocar cobertura, então eu não posso colocar muito. Se eu colocar muito, ele vai crescer demais. Daí agora é só levar no forno. No meu forno, 160 graus, forno elétrico, levou aproximadamente 20 a 25 minutinhos para ficar pronto. Toma bastante cuidado, se o forno estiver muito alto, ele queima com facilidade a parte de baixo do bolinho. Aqui os meus bolinhos já assaram e olha, não coloquei muita massa na minha embalagem e ela chegou bastante ali em cima, ainda sobrou um espaço legal para eu poder colocar a cobertura. No meu forno elétrico, pessoal, eu subi a grade, deixei ela bem no meio do forno para não correr o risco de queimar ali por baixo, tá bom? Caso de dúvida, espeta o palito, pode ser que no seu forno demore mais ou asse mais rápido. Agora é só deixar esfriar completamente para a gente colocar a cobertura. Aqui os meus bolinhos já esfriaram, a massa tá super fofinha, pessoal, e agora a gente vai fazer a cobertura. Eu vou fazer a cobertura utilizando o bico de confeitar, então aqui eu tenho o meu recheio de brigadeiro naquele ponto para bico, mas como eu falei, se você quiser deixar um ponto mais cremoso também pode, para somente passar o chocolate ali por cima, daí vai da preferência de cada um. Estou utilizando aqui o bico 1M da Wilton e eu vou fazer um trabalhinho aqui no topo dele, bem simples, é um zigue-zague, super tranquilo de fazer, mas você pode fazer o trabalhinho que você quiser, tá bom? E utilizar também o bico da sua preferência. E olha como ficou, fica um resultado bem legal, fica bem bonito o
E eu fiz outro modelinho também utilizando o bico 4B, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês. Então esse daqui é o bico 1M da Wilton. E esse outro aqui é o bico 4B da Wilton, fiz pitanguinhas, ficaram bem bonitinhas. E agora, por último, eu vou colocar granulado por cima. Eu vou utilizar o granulé da Melkin, que é um granulado gourmet, mas é opcional. Se você não quiser colocar nada, não tem problema, tá bom? Ou pode colocar um granulado tradicional. Agora é só fechar ele bonitinho. Essa embalagem que eu comprei, ela vem com a tampa, mas tem as embalagens que não vêm com tampa. Daí vai ser preciso você colocar em um saquinho de celofane para ficar bem bonitinho e bem mais higiênico ele fechadinho, tá bom? Então é só fechar o bolinho. E para finalizar, vou colocar uma etiqueta, mas daí é opcional também, tá bom, pessoal? Só para deixar mais com a minha cara. Então, coloquei a minha etiqueta e o nosso bolinho já está pronto. Aqui está o resultado para vocês. Essa receita que eu passei aqui no vídeo me renderam 6 unidades de caseirinho. Não se esqueçam que aqui na descrição eu deixo tudo certinho, quanto que eu gastei, quantos que renderam, tá bom? Então, confere aqui embaixo. Esse bolinho ele não tem necessidade de umedecer, é um bolo bem úmido e bem gostoso, vocês vão gostar do resultado. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E não se esqueçam que aqui na descrição do vídeo eu deixo tudo certinho, quanto que eu gastei, quantos que renderam e o valor aproximado para venda, tá bom? Então confere aqui embaixo. Então o vídeo foi esse, um beijo e até o próximo vídeo!